Fala pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Vou iniciar a aula de hoje com a correção do exercício, tá? Da aula anterior. Então vamos lá. Bom, eu peguei aqui um exercício, tá? Que já foi corrigido. O primeiro exercício era para falar só o nome dos sais, né? Então a gente tem Na3PO4, o ânion fosfato, né? Fosfato de sódio. Nós temos aqui o ânion SO4, o sulfato, né? Vocês pegaram na tabela, de alumínio. Nós temos CO3, na tabela é o carbonato de amônio. E NO3, o nitrato de cobre. Então vamos lá. Ó, fosfato trissódico, tá correto. Sulfato de alumínio, carbonato de amônio, nitrato de cobre. Ok, tá? Para ser mais preciso, é interessante colocar nitrato de cobre 2 também, que tem o cobre 1, né? Mas nitrato de cobre é aceito, está correto também, tá? Escrever a fórmula dos óxidos aqui: óxido de sódio, prata, alumínio e arsênio. O óxido é sempre O-2, né? Mas no caso dos metais eles podem variar, né? No caso do sódio é sempre mais, então vai ser Na2O, porque 2 Na para um oxigênio. No caso da prata, a prata também é Ag+, então vai ficar Ag2O, igual está aqui. O alumínio ele é mais 3, então é 3 e o oxigênio 2, 2 vezes 3, 6, né? Então temos que colocar L2O3 para dar certo. E o arsênio 5, o oxigênio 2. Então a gente vai ter aqui no caso 2 vezes arsênio 5. Não, aí está errado esse aqui, tá? Não é AS2O3. Porque o arsênio seria 5, né? Se o arsênio é 5, 2 vezes 5, 10. E o O teria que ser quanto? O O teria que dar 10. Então teria que ser O5 aqui. AS2O5. 2 vezes 5, 10, tá? Então tá errado esse D aqui. É AS2O5, correto. É o único que está errado aqui desse exercício. Seguindo para o exercício 4 aqui. Dados os seguintes óxidos, assinale a opção que representa corretamente os óxidos ácidos e os básicos. Lá na apostila fala que os óxidos ácidos são os óxidos de não metais e os básicos são formados por metais, né? Quem é formado por metal aqui? Ó, o cálcio, sódio e o estrôncio. Então são os óxidos básicos. Seria 1, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, letra B. Aí sobra 1 e 4, que seria ácido, CO2 e SO, tá? Então, alternativa B. E o último exercício: sabe-se que a chuva ácida, formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida? No caso, chuva ácida é com gases, né? Então, o Na, Mg estão fora. Então, a alternativa 1 e 2 aqui não adianta. Sobra só as três alternativas aqui: SO3, CO e NO2 e CO e NO, tá? Dessas aqui, as que mais formam chuva ácida é o CO, né, o CO2 e o SO3. Então a alternativa C aqui que é a correta mesmo, tá? Formando H2CO3 e H2SO4, ácido sulfúrico e ácido carbônico. A única alternativa aqui que daria mais certo é essa aqui, tá certo? Ok. Bom, na aula de hoje, né, de estudo de química geral aplicado, nós vamos falar sobre
rapidamente sobre reações químicas, os tipos de reações químicas que a gente tem, tá? E também alguma coisa sobre balanceamento e inox, número de oxidação, tá certo? Mas assim, de uma maneira bem geral, né, a gente tem muito pouco tempo, né, praticamente uma aula só para ver tudo esse conteúdo, então eu dei uma resumida. Na apostila vocês encontram essas mesmas informações, tá certo? Então vamos lá. Adição. Aqui a gente tem um elemento A mais um elemento B gerando um elemento, uma substância composta com esses dois elementos, tá certo? Então são reações que no reagente constituído por duas substâncias diferentes e nos produtos tem a formação de uma única substância totalmente diferente. Aqui o exemplo, ó, H2 e O2, que é hidrogênio mais oxigênio dando água, uma reação química do hidrogênio com o oxigênio, né? Então aqui seria a espécie A e a B dando uma substância composta. Análise ou decomposição seria o inverso, tá? É que a gente pegar a água e separar, tá certo? Nesse caso ocorre o inverso da síntese, que era uma substância composta, sofre um aquecimento e gera duas novas substâncias, sendo simples ou compostas. No caso aqui, ó, eu fiz do carbonato de cálcio. Depois do aquecimento ele se transforma em CaO e CO2. Poderia ser da água também, tá? A água pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio com energia, formando, né, a água composta, formando duas simples. A gente tem a reação de simples troca, né, que é o deslocamento. Numa reação de simples troca, substância simples, sendo metal ou ametal, desloca um outro elemento, sendo metal com metal e ametal com ametal. Isso é possível graças à fila de reatividade. Nela definimos se o metal é mais reativo que o outro metal. Eu não vou entrar muito na questão da reatividade, mas sim da reação, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de uma reação de ferro com cloreto de prata, tá certo? O ferro ele é mais reativo que a prata, e então ele consegue tirar a prata desse sal aqui, ó. Se a gente colocar ferro no cloreto, vai virar cloreto de ferro mais prata. Quer dizer, teve um deslocamento aqui do metal que extraiu essa prata fora e entrou o ferro, tá certo? Reações de dupla troca. Na dupla troca a gente tem várias reações aí que está na apostila. Formação de precipitado, que é alguma coisa insolúvel. Desprendimento de gás, que é formação de bolha. No caso, exemplo, H2, né? Formação de um ácido volátil. Exemplo de um ácido volátil, esses ácidos que estão aqui embaixo, né? Aqui está errado, viu, gente? Tem um ácido aqui que está HCE, mas o certo seria HCl, tá? Desconsidera esse HCE que está errado, tá? H2S, HCN, vários ácidos aqui, né? Ácido fluorídrico, aqui seria clorídrico, cianídrico, sulfídrico, nítrico, aqui ácido acético, aqui ácido hipocloroso, tá? Agora eu lembrei que faz o hipoclorito, tá? Que é a famosa água sanitária. E os fixos, né, que são os ácidos que não são voláteis, né? Que seria o fosfórico e o sulfúrico. Eles não são voláteis. Formação de eletrólito fraco, ácido fraco, formação de ácido fraco, base fraca, neutralização. Então, dupla troca tem vários tipos de reações de interesse, né? Na aula passada, um exemplo de dupla troca era a reação da complexação. Formação de um complexo é uma dupla troca também, certo? Vamos lá. Formação de, aqui é uns exemplos, né? Formação de precipitado seria o cloreto de bário mais o ácido sulfúrico, formando sulfato de bário insolúvel.
nitrato de alumínio mais hidróxido de sódio, formando hidróxido de alumínio insolúvel. Formação de um ácido fraco ou base fraca. Fluoreto de sódio mais ácido clorídrico, formando ácido fluorídrico, que é um ácido mais fraco que esse. Quer dizer, essa substância ela não volta a ser essa. Quando a reação acontece, os produtos formados eles são mais estáveis que os reagentes, tá? Por isso aquele monte de regra lá. Então, hidróxido de sódio mais cloreto de amônio, formando hidróxido de amônio, que é uma base fraca, que é uma base forte, formando uma base fraca. Um ácido forte formando um ácido fraco. Precipitados, né, que são insolúveis. Então, esses produtos formados são mais estáveis. Então, a reação ocorre. Neutralização, que é uma base mais um ácido, também é uma reação que desprende energia. Os produtos formados são mais estáveis. Formação de gás. Aqui o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, mais ácido clorídrico, formando produtos também mais estáveis. No caso, o ácido carbônico, ele se decompõe formando bolhas. Então, no final você vai ter sal, NaCl, o CO vai sair, o CO2, como bolha, e vai formar água, tá? Então é uma reação de uma base mais um ácido formando sal mais água. A reação completa do bicarbonato. O bicarbonato é uma base, porque ele forma sal mais água, tá bom? Questão do NOx aqui. A questão do NOx, eu coloquei as regras que estão na apostila lá. Então tem 3 regras que a gente tem que ver. Primeira regra: o elemento de uma substância simples. O que é uma substância simples? Formada por um elemento só. Por exemplo, uns metais, Fe, Al, os não metais, né? O oxigênio, o O2, N2, eles têm NOx igual a 0, tá? Então o elemento sozinho, mesmo que for N2, O2, eles vão ser, quando tiver um elemento só, ele tem NOx 0. Segunda regra: o NOx de alguns elementos em substâncias compostas é constante. Por exemplo, que ele fala que alguns elementos ou alguns ânions, né? Alguns ânions e cátions, eles têm um NOx constante. Por exemplo, o NO3 é constante, é menos, né? O SO4 é menos 2. Então a gente conhece essas substâncias e já tem aquele NOx definido. Não muda aquele NOx. Aquela substância tem aquele NOx, tá certo? Terceira regra: a soma algébrica dos NOx de todos os átomos de uma espécie química é neutra, é igual a 0. Então, você pegar um sal, um óxido, uma base, somar o número de oxidação dos dois, vai dar 0, tá certo? Isso é a questão de achar o NOx. Bom, e para balancear uma equação? Para balancear uma equação, eu vou colocar alguma regra simples, vou colocar alguns exercícios práticos para vocês fazerem, tá? Eu vou passar exercícios, um para entregar, que é o normal, mas também vou passar um exercício para vocês praticar, tá certo? Esse não precisa entrega, somente para quem quiser se aprofundar aí nos cálculos de balanceamento, tá? Então, algumas regras que estão na apostila lá. Escolher um elemento que não repete no reagente no produto. Se a condição acima acontecer, né, você tem uma reação que o elemento não se repete no reagente no produto, então você dá preferência por elemento que apresentar maior índice. Feito a escolha, pegue o índice escolhido e coloque como coeficiente do elemento diferente, né? Acerte os demais por multiplicação. O que ele fala aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter que sair aqui porque senão eu não vou conseguir explicar. Eu vou sair para essa tela para me pôr os números, tá?
Então aqui é N2H2 NH3. Ó, os reagentes não se repetem e no produto também não se repete. Então aquela regra não vale, tá? Então é 2 e 2, simplesmente eu coloco um 2 aqui, ó, que está sem nada, coloco um 2 aqui. Certo? N2, 2. Agora deu 2 NH3, 2 vezes 3, 6, eu coloco um 3 aqui. Beleza. Esse primeiro exemplo aqui, aquela regra lá não bateu, tá? Normal. Já no segundo vai dar certo a regra. Aqui, ó. Nós temos aqui C2H6O mais O2, dando CO2 mais H2O. O que é isso? Isso aqui é a queima do álcool etanol dentro do motor. É essa reação química, tá? É o etanol mais o O2. Tá, quem está se repetindo aqui? Todos os lados têm oxigênio, então está se repetindo. Então voltando na regra lá, ó, escolher um elemento que não se repete. Quem não se repete então é o hidrogênio e o carbono. Eles não se repetem nas quatro substâncias, né? Que a gente tem o etanol, o O2, que é o oxigênio, o CO2 mais a água. Então ele não se repete, o carbono e o hidrogênio. Quem tem um número maior? Eu até deixei em vermelho aqui o 6, né? Que é o hidrogênio, tem um número maior. Ele vai para onde? Vai para o carbono. Então eu vou colocar 6 aqui, ó. Trocado, tá? O 6 é do hidrogênio, vai para o carbono. E os demais agora? Bom, ficou 6C. Então eu tenho que colocar o que aqui, ó, para dar 6? Eu tenho que colocar um 3. Se eu colocar um 3, o carbono tá certo, ó, 6 e 6. Mas e o hidrogênio? O hidrogênio vai dar 3 vezes 6, vai dar 18. Onde tem hidrogênio desse lado? Aqui, ó. Só que tem 2. Para dar 18, dividido por 2 dá... Oh, fiz errado aqui, peraí. É que eu estava usando um número. Me desculpe. Então vamos lá. Hidrogênio, eu preciso pôr um 9. Beleza, coloquei o 9. Aí deu certo aqui 18. Quem sobrou? Sobrou o oxigênio. Vou jogar essa setinha um pouquinho mais para cá. Aí, sobrou o oxigênio. E agora? Bom, vamos lá. Ó, nós temos desse lado aqui, tem que ser igual a esse, né? Então, 2 vezes 6, 12, mais 9. 12 mais 9 dá 21, né? Se fosse 12 mais 10, 21. 22 menos 1, 21. Beleza. 21. Desse lado aqui eu tenho 3. Já tenho 3. 21 menos 3 dá 18. Mas eu tenho 2O aqui, ó. Para dar 18 eu preciso de 9. 2 vezes 9, 18. Então morreu. Pode somar a soma dos dois lados. Isso é balanceamento. A soma dos dois lados tem que dar a mesma coisa, tá? Então aqui eu coloquei dois exemplos básicos aqui de balanceamento. Vai ter aquela expressão. Nós vamos fazer balanceamento por tentativas, tá? Vou colocar algumas equações para vocês balancear. Simples, tá? Não envolvendo oxirredução, só reações simples para vocês praticar o balanceamento conforme essas regrinhas aqui, tá? Dúvidas que vocês tiverem, pode procurar o professor no horário de aula, tá certo? E assim a gente finaliza essa parte, praticamente o assunto que a gente tinha que passar, né, nessas duas últimas aulas aí, tá bom? Então, até mais, pessoal.